Conexão AX de hoje vai falar sobre cobrança, tá? Que é uma ferramenta que a gente tem no sistema para que a gente possa ter total controle de inadimplência e que a gente possa também fazer a inclusão dos andamentos de cobrança de determinados alunos e responsáveis, ok? Bom, ao final do curso vocês vão receber esse guia que está na tela como material para consulta, tá? Lembrando também que a gente tem o WikiAX, que é online, que também pode ser consultado em caso de dúvida, além do atendimento do suporte técnico. Então, para dar início, a cobrança ela vai ser tratada dentro do nosso módulo de recebimentos, tá? E aqui, no nosso menu de recebimentos, a gente tem essa opção de cobrança. Bom, só lembrando que, através dessa tela, a gente tem ali as principais formas de cobrança de débitos, tá? Então, a gente vai ter a alteração de status de cobrança, o envio de carta de cobrança, tá? Envio de SMS, o envio de e-mail, a emissão de relatório e também envio ao Serasa e geração de remessa para cobrança. Nós vamos tratar um a um, tá? Durante a nossa conexão. Só existem algumas configurações que são necessárias para que a gente possa utilizar essas cobranças, mas isso a gente também vai tratando no decorrer do nosso curso, ok? A primeira opção que a gente tem, então, na nossa tela é a alteração de status de cobrança, tá? O que seria essa alteração? De forma manual, a gente vai inserir no sistema um texto, uma situação mesmo, um andamento sobre a cobrança de determinado aluno, de determinado débito. Para tratar essas situações de cobrança, é importante a gente lembrar que primeiro elas têm que ser cadastradas no sistema. Então, a gente tem no cadastro de domínios, tá? Todos esses cadastros aí de situação de cobrança. Para a gente fazer, então, esse cadastro inicial de situação, lá no nosso módulo básico, no nosso menu de utilitários, bom, dando continuidade, no nosso módulo básico, então, a gente vai na opção de utilitários, cadastros de domínios, e vamos cadastrar aqui as nossas situações de cobrança, tá? Então, ela pode ser tanto um nome padrão, vocês podem definir isso de acordo com a instituição, ou a gente pode colocar uma descrição de acordo com o passo a passo da cobrança. Aqui, por exemplo, eu tenho a descrição de primeira cobrança e de segunda cobrança. O grupo vinculado a essa situação é o de situações de anotação. Então, aqui no registro, para a gente incluir um tipo de cobrança, no grupo a gente vai selecionar sempre situação de anotação, ok? Após essas situações incluídas, a gente já pode dar início, tá, à nossa cobrança. Então, a gente volta para o nosso módulo de recebimento, vamos ir para a tela de cobrança. Bom, a primeira opção que a gente vai ter nessa tela é gerar status de cobrança, ok? Feito, então, essa seleção, nós vamos colocar os demais filtros da tela. Então, eu vou selecionar aqui, utilizando como exemplo, apenas uma turma, para que o processo de
geração da cobrança não seja demorada, tá? Mas isso pode ser feito ou para o curso todo de uma vez ou para a unidade toda também de uma vez. Então, após informar aqui a unidade e a turma que eu quero, eu vou verificar os demais filtros da minha tela, tá? Lembrando, gente, que como a tela de cobrança é uma só, todos esses filtros vão sempre ser preenchidos ou informados durante a opção de cobrança que a gente selecionar, que são essas que temos aqui em cima. Então, a gente vai ter a pessoa responsável pela cobrança, tá? No meu caso, eu estou utilizando o responsável financeiro. Aqui eu não vou filtrar responsável financeiro porque eu não quero buscar um só. E eu também não vou vincular situação porque eu estou realizando aqui o meu primeiro andamento de cobrança, tá? A gente pode tratar também o período dessa situação. Então, a gente pode utilizar um filtro de data inicial e de data final. E a gente vai ter também o tipo de débito que a gente vai utilizar aqui para o filtro da cobrança. Então, eu estou utilizando tanto mensalidade quanto taxa extra, certo? Aqui também a gente pode fazer a cobrança por mês parcela, se for preferência. Bom, então, aqui no centro da tela, nós vamos ter mais essas opções relacionadas a responsável pela cobrança, tá? E datas em geral. Na lateral direita, a gente tem a data de referência, ou seja, o sistema vai considerar todas as pessoas que estão com débito até essa data. Logo abaixo, eu tenho o tipo de dívida que eu quero cobrar, se são débitos ou se são negociações que ainda estão pendentes. Okay? Então, preenchidos os filtros na minha tela principal, eu vou vir aqui e vou clicar no meu botão próximo. Quando eu clico nesse botão, ele vai trazer para mim um filtro para que eu informe como deve ser feita a busca desses responsáveis que eu estou notificando ou realizando a cobrança. Então, aqui a primeira opção que a gente tem é de campo, tá? A gente pode fazer esse filtro por quantidade de débito em aberto, por valor total devido, quantidade de negociação, tá? Valor total de negociação em aberto, ou através de valor total de desconto, ou devido corrigido. Normalmente, o mais utilizado é o filtro de quantidade de débito em aberto. Então, eu vou selecionar o campo que eu quero utilizar. Aqui eu vou eu vou selecionar o operador aritmético para comparação, tá? Então, a gente tem aqui maior, maior ou igual, menor, menor ou igual ou diferente, tá? Eu vou usar o maior, então eu estou dizendo que eu quero todos os responsáveis, que a quantidade de débitos em aberto seja maior que um determinado valor. Isso vai depender da instituição, tá, gente? Se a cobrança da instituição, por exemplo, só for iniciada após 3 débitos em aberto, então eu utilizaria um filtro com valor 3. Ou, a partir do primeiro débito em aberto, a gente coloca a quantidade de débito maior do que 0, que ele já vai pegar todo mundo que tem um débito aí em aberto. Então, após selecionar o filtro, eu vou clicar aqui nesse botão de mais para ele vir aqui para essa telinha. Então, aqui já montei o meu filtro, tá? Aqui embaixo, eu tenho a opção dos campos que eu quero deixar visível. Esses campos são os campos que aparecem aqui no filtro. Então, se eu quiser que todos apareçam, tá? É só eu não marcar nenhum desses campos. Bom, após fazer o filtro, eu vou clicar aqui na lateral direita, no botão Busca Responsáveis, tá? Então, ele vai fazer para mim o filtro respeitando a turma que eu havia passado na tela anterior e verificando
os responsáveis que têm débito em aberto maior do que zero. Tá? Ao clicar no botão, o sistema vai emitir uma mensagem informando que o processo pode ser demorado e se o usuário deseja realmente continuar. A gente vai clicar aqui em sim. O sistema vai mostrar a barrinha aqui embaixo enquanto está fazendo o processamento e vai trazer para a gente a tela com os responsáveis que foram localizados, tá? Respeitando aqueles critérios de filtro que nós informamos anteriormente. Nessa tela, então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o responsável que eu quero vincular a ele um status de cobrança, tá? Aqui embaixo, eu vou selecionar a situação. Então, eu vou utilizar aqui a primeira cobrança, por exemplo. E aqui, logo no campo abaixo da situação, existe um campo para anotação. Ele, por padrão, traz o texto da descrição da situação. Caso seja necessário, a gente pode vir aqui e completar este texto com alguma informação, tá? Como, por exemplo, o contato telefônico. Quando eu fizer essa inserção, tá? Esse texto, ele vai para a parte de anotações do aluno, ok? Então, eu vou colocar a minha anotação, vou clicar no meu botão de confirmar. Quando eu for verificar a cobrança dos alunos, como que eu vou fazer? Quando eu quiser verificar essas anotações, eu vou vir na tela de consulta do aluno, tá? Vou buscar aqui um determinado aluno, eu vou pegar o primeiro só para mostrar para vocês um exemplo. Vou filtrar todos os débitos dele e vou clicar aqui na minha aba de anotações, tá? Então, para essa tela é que vem a anotação feita através da tela de cobrança, ok? E, posteriormente, vocês vão ver que a gente tem também um relatório aí com essas cobranças, tá? Então, o status, vou voltar aqui para a tela inicial, que é essa aba padrão, tela de cobrança. Alterar status de cobrança, a gente vai utilizar sempre que a gente quiser inserir uma informação a respeito da cobrança daquele aluno. Então, pode ser um texto informando que foi feito contato telefônico, ou que o pai ou o responsável pelo débito procurou a instituição para saber como que está o débito em aberto e tentar uma futura negociação, ok? Então, essa opção de alterar status de cobrança, ela vai servir para esse tipo de procedimento. A respeito dessa opção de alteração de status de cobrança, se vocês tiverem alguma dúvida, podem encaminhar para o Gabriel, tá? Que ele vai passar e a gente verifica. Enquanto a gente vai aguardando, se alguém vai manifestar alguma dúvida, eu vou dando andamento no nosso curso. Bom, o Gabriel acabou de me passar a dúvida, tá? Da Joana. Ela quer saber se é necessário que o aluno tenha e-mail. Bom, essa cobrança, esse status de cobrança, ele não vai ter nada vinculado ao e-mail. Se a gente for utilizar a opção de enviar e-mail para cobrança, aí sim é necessário que o aluno, se ele for o responsável financeiro, né, no caso, se ele for seu próprio responsável financeiro, tenha o e-mail, ou o pai ou o responsável financeiro do aluno tenha um e-mail cadastrado. Então, o sistema vai sempre tratar aí o e-mail da pessoa que for informada para a cobrança. Então, se a cobrança for destinada ao aluno, ele tem que ter o e-mail para a opção de enviar e-mail, tá? Ou se ela for vinculada ao responsável financeiro, o cadastro do responsável financeiro tem que conter aí o e-mail dele, ok? A próxima opção que a gente tem de cobrança é essa carta de cobrança. Lembrando que
Para a emissão da carta, o primeiro passo é que exista um layout configurado, tá? Então, esse layout ele tem que ser solicitado pela instituição através do suporte técnico da IX, caso ainda não esteja configurado no sistema. A instituição vai passar um modelo de carta, tá? Com os dizeres e todo o detalhamento de acordo com o padrão que a instituição já segue para cobrar. E aí, então, é confeccionado esse layout para que essa carta possa ser gerada através do sistema, ok? Bom, então, após passar, ser inserido no sistema o layout de carta de cobrança, a gente já vai poder utilizar essa opção, tá? Então, para ser utilizada, a gente vai selecionar essa opção, tá? A gente vai também solicitar os dados para serem utilizados no filtro. Eu vou manter os mesmos que eu já estava utilizando como exemplo, tá? Após isso, nós vamos vincular as comunicações para vincular a carta desejada para essa cobrança. Então, nesse botão de vincular comunicação, a gente seleciona qual a situação de documento, de qual carta vai ser emitida e qual a situação dessa carta, ok? Isso tudo lembrando que a gente está considerando um layout já personalizado. Nós vamos fechar essa tela, vamos clicar no botão próximo, vamos verificar se o filtro está de acordo com o que a gente precisa para realizar a cobrança, tá? Então, a quantidade de débito. No botão layout, na parte inferior da tela, eu vou buscar, então, o meu layout de cobrança, ok? E vou clicar no botão busca responsáveis. Após clicar no botão, eu vou selecionar o responsável, tá? Vou vincular a ele uma situação. Então, no caso aqui, eu vou colocar a primeira cobrança para eu saber que eu estou enviando a carta para aquele responsável, ok? E vou clicar no botão de confirmar. Feito isso, o sistema vai fazer o processamento e vai gerar para mim, então, a carta de acordo com o modelo que eu solicitei, ok? Lembrando que todos os dizeres, todos os campos da carta devem ser informados pela instituição para isso ser personalizado no sistema. Após esse procedimento, então, eu posso fazer aí a impressão da minha carta, por exemplo, e quando o responsável vier até o meu setor de tesouraria, eu entrego essa carta para ele, ou no caso do aluno ter um responsável financeiro, eu solicito que o aluno entregue a carta ao responsável. Então, aquela última opção que eu mostrei para vocês foi a geração da carta de cobrança, tá? Que pode ser aí impressa através do sistema para entrega ao responsável financeiro que vai ser comunicado, ok? Além da carta de cobrança, nós temos também a opção de envio de SMS, tá, gente? Desculpa. Essa minha base de dados, ela não é configurada para esse envio. Então, eu vou falar para vocês como é que ele é tratado, tá? No manual que vocês vão receber hoje também tem as explicações, mas eu não vou conseguir mostrar ele agora para vocês. Primeiro, é necessário que a instituição ela tenha um contrato com uma operadora, com uma empresa responsável por esse envio. Então, a gente faz a configuração do sistema, tá? Para que seja gerado esse envio de SMS. E quando a gente utiliza essa opção, na tela que a gente vai fazer a cobrança, a gente conclui para fazer esse envio de SMS.
Então, o responsável financeiro cadastrado vai receber no número, né, que foi configurado, o SMS de cobrança tratado aí de acordo com o contrato entre a instituição e a empresa de cobrança, ok? Além do envio de SMS, o sistema trata também o envio de e-mail, tá? Então, o que a gente vai fazer? A carta de cobrança que a gente gera, em vez dela ser impressa, ela vai ser enviada ao e-mail do responsável, tá? Então, a gente faz novamente o mesmo passo a passo. Seleciona a opção de cobrança, enviar e-mail, faz o preenchimento central aqui da tela, informa a data de referência, tá? Clica no botão próximo, verifica se o filtro ele atende a cobrança que a gente quer realizar. Aqui no rodapé a gente tem o campo para o tipo de comunicação. Então a gente vai buscar esse tipo de comunicação, tá? Que também deve ser previamente cadastrado e configurado no sistema, ok? E em seguida a gente vai buscar os responsáveis. Nessa tela nós vamos fazer o mesmo tratamento das demais, tá, gente? Nós vamos selecionar o responsável, a gente pode vincular a ele uma situação, tá? E colocar uma anotação e vamos confirmar aqui esse envio de e-mail. Quando a gente confirma, o sistema vai fazer o envio para aquele responsável que está configurado, ok? Bom, acabei de ser comunicada que existem algumas dúvidas. Eu vou verificar para a gente já responder aqui os questionamentos e em seguida prosseguir com o nosso curso. Só um momento, por favor. A Faculdade Dinâmica, Aline, está perguntando se o sistema já seleciona os devedores automaticamente, ou seja, os responsáveis que aparecem para marcar no filtro são todos devedores? Exatamente. Respondendo, então, essa pergunta, tá? É exatamente a questão do filtro que eu havia falado no início. Para o sistema buscar o devedor, ele vai levar em consideração todas as informações que eu colocar aqui nessa primeira tela, que é a aba padrão, está aqui em cima, ó, da tela de cobrança. Nesse caso, eu estou filtrando uma turma só, porque se eu for fazer para a unidade toda, a gente vai gastar um longo tempo aqui gerando os devedores, tá? Mas se vocês quiserem fazer da unidade toda de uma vez, não tem problema. Então, o sistema, o que ele vai comparar? Ele vai comparar o que eu informei aqui, a minha unidade, qual a pessoa que eu quero que seja buscada para cobrança, o tipo de dívida que eu quero ver e o principal, a data de referência, tá? Essa data de referência ela é um campo obrigatório, só lembrando, e é a data utilizada para que o sistema verifique todas as pessoas que estão em débito até essa data. Feito o primeiro filtro, quando eu clico no próximo, o sistema vem para essa outra tela, que é a tela do filtro específico. Então, é aqui que eu vou informar acima de quantos débitos eu quero que o sistema busque esses devedores. Como eu estou utilizando quantidade de débito em aberto maior que 0, o que o sistema está fazendo? Ele está buscando todos os, nesse caso aqui, tá, do exemplo, ele está buscando todos os responsáveis financeiros de alunos da minha turma de segundo ano do ensino fundamental, tá, que tenham débitos em aberto maior que 0, ou seja, de 1 para cima, todos os responsáveis financeiros que têm essa quantidade aí de débito em aberto. Ok? Bom, então nós vamos dar continuidade ao nosso curso, lembrando que qualquer outra dúvida é só direcioná-la através do chat para o Gabriel. Tá? Lembrando que ele está na nossa sala de reunião como AIX Sistemas, tá? E ele vai me repassando aqui de acordo com o nosso andamento. Tem uma dúvida da Miriam aqui. Para eu saber todos os devedores antes de enviar uma carta ou outro tipo de cobrança, existe um relatório que eu possa examinar antes de emitir a cobrança final? Oi, Miriam, existe sim, tá? Na verdade, quando a gente faz o filtro nessa tela, ele vai preencher a tela final de busca com todos os responsáveis e ali você só preenche os que você quiser. Mas para você saber os devedores da instituição,
aqui no nosso menu de mensalidade, a gente tem a relação de devedores, tá? Então, por essa tela, você consegue fazer o filtro com todos os dados, né, de acordo com a sua necessidade de turma, de curso, etc. E você vai informar um layout e, através dessa tela, você tira uma relação de todos os devedores. Lembrando que essa tela, ela também tem um campo de data para referência. A única diferença é que nessa tela, a descrição do campo é atualizar até. Ou seja, até qual data eu vou considerar para a emissão do relatório, ok? Bom, verificamos aqui que a Joana ainda está com um pouco de dúvida a respeito da opção de alterar status de cobrança. Creio que você pode estar estranhando um pouco também, Joana, porque todas as demais opções que a gente viu até agora, ela gera alguma coisa. Seja isso uma carta de cobrança, ou envio de SMS, ou até mesmo o envio de um e-mail. A alteração de status de cobrança é uma opção para que você simplesmente insira no sistema um texto, tá, informando que você entrou em contato com aquele aluno. Então, quando a gente usa essa opção, alterar status de cobrança, a única coisa que vai acontecer é que, quando eu vier aqui em mensalidade, consulta, vou localizar um aluno qualquer aqui para exemplo, tá? Quando eu vier nessa tela, aqui na minha aba de anotações, o que você colocar lá naquela alterar status de cobrança vai aparecer aqui. Então, vamos supor que o seu setor de cobrança ele seja separado do setor que faz o recebimento, tá? Um exemplo. E aí o pai do aluno vai até o setor de recebimento e fala, olha, eu entrei em contato com a Joana, ela me ligou para fazer a cobrança, e aí eu falei com ela que eu ia vir aqui e que ela ia ver se poderia fazer a negociação aí para mim, dividida em mais parcelas. E aí essa pessoa que está lá frente ao pai fazendo o recebimento, ela não tem como ter certeza disso que o pai está falando. Então, o que ela vai fazer? Ela vai na tela de consulta, vai localizar o filho daquele pai, e lá em anotações vai ter uma anotação sua detalhando que você ligou para o pai e que ele vai comparecer à instituição para a possível negociação de débito, ok? Então, alterar status de cobrança é só para você ir dando andamento do seu contato com o responsável financeiro. Bom, vou continuar dando andamento aqui com o nosso curso, tá? Lembrando, qualquer dúvida, só enviar pelo chat. Após a nossa opção de envio de e-mail, nós temos uma opção de relatório, tá? Essa opção de relatório, ela vai servir para exibir o total de dívida de cada aluno ou de cada responsável financeiro, ou seja, o total acumulado que cada aluno deve. Então, dessa forma, a gente consegue visualizar melhor aquilo que está sendo cobrado. Então, a gente marca a opção relatório, tá? Faz todo o filtro na tela, lembrando, gente, que o filtro ele sempre tem que ser informado, tá? Independente da opção aqui em cima, porque o sistema precisa saber o que ele vai buscar, tá? Então, aqui a gente mantém o filtro preenchido, a data de referência. Vamos mais uma vez clicar no botão próximo. Vamos verificar se o nosso filtro específico está de acordo com o que a gente precisa, tá? Aqui na parte inferior da tela tem o campo para layout, então a gente tem também que ter esse layout de relatório, tá? Esse layout, lembrando mais uma vez que ele também pode ser personalizado através do contato com o suporte da IX, ok? Então a gente vai buscar o nosso layout. Vamos clicar em busca responsáveis, tá? No meu caso, porque eu estou fazendo a minha cobrança por responsável financeiro. Bom, gente, aqui ele não está gerando o meu relatório, eu vou até falar para vocês por quê. Ele emite uma mensagem na hora de gerar, pode ser que isso aconteça com vocês também, a emissão de alguns relatórios do GIS, tá?
ele emite uma mensagem informando que não foi possível carregar a imagem. Por que isso acontece? Por padrão, no cadastro de unidade do sistema, a gente tem o campo para logotipo, tá? Então, lá nesse cadastro, essa logo ela tem que ser em formato bitmap. O meu aqui, se não estou enganada, ele está em formato JPEG. Então, isso faz com que o sistema não consiga carregar essa imagem para o meu relatório. O que eu vou fazer? Eu vou limpar a minha logo aqui, olha, do meu cadastro de unidade, tá? Vou voltar lá na minha tela de relatório e vou pedir para emitir ele mais uma vez. Muito bem. Então, agora o relatório não veio com a logo, porque eu a removi, tá? Mas ele trouxe para mim todas as informações que eu precisava. Então, depois vocês até deem uma atenção para essa dica. Todas as logos que forem utilizadas no GIS, por padrão, o formato é bitmap, senão os relatórios do sistema não conseguem carregar essa logo, tá? Bom, então aqui o que eu tenho? Na minha opção de relatório, eu tenho aqui um resumo de dívida. Ele traz para mim os dados do meu filtro, tá? Bitmap, tá, gente? O formato da logo. Eu vou pedir para o Gabriel enviar no chat para todo mundo a palavra bitmap para vocês anexarem bem aí a ideia. Continuando sobre o relatório, ele traz, então, no cabeçalho todas as informações que eu usei para filtro. Como no meu filtro eu só coloquei a turma, é a única coisa que ele está preenchendo aqui para mim. E o resto ele está preenchendo como todos, ok? E aqui, então, eu tenho o meu relatório, tá? De responsáveis financeiros que tem montantes de débitos em aberto. Como é que esse meu relatório aqui ele é exibido? Eu vou aumentar o zoom aqui para que a visualização fique melhor. Eu tenho o nome do meu responsável, quantidade de meses que ele tem aberto, o valor total, tá? E aqui eu tenho a totalização de dívidas, ok? Lembrando que esse aqui é só um modelo padrão, tá, gente? Esse relatório ele deve ser personalizado, porque normalmente cada instituição usa isso de uma forma. Às vezes a instituição quer, por exemplo, que não saia o código de cadastro do responsável, tá? Ou às vezes a instituição quer que saia apenas quantidade de meses, o valor total e o nome. Então, tudo isso aí vocês vão pedir para personalizar através do suporte técnico, ok? Então, voltando para a nossa tela de cobrança, para a aba de padrão, tá? A opção de relatório é para que a gente possa emitir aí esse relatório de dívidas e fazer um acompanhamento melhor, ok? Bom, a próxima opção que a gente tem na tela é a do Serasa. Então, como que funciona essa opção? Tá? Isso vai servir para incluir ou excluir os inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, tá? Como aí o Serasa. Para isso, a gente tem que fazer primeiro uma configuração de parâmetros, tá? E isso tudo a gente vai fazer também através do suporte. Então, caso vocês queiram utilizar essa opção, a gente tem que entrar em contato com o suporte e fazer essa solicitação, ok? Lembrando que o procedimento na tela de cobrança para utilização é a mesma padrão. A única diferença é que quando eu marco a opção Serasa, o sistema habilita para mim esse campo aqui na lateral direita. Se eu estou querendo incluir ou excluir a pessoa do serviço de proteção ao crédito, tá? Então, eu vou clicar aqui no meu botão próximo, vou mais uma vez conferir o meu filtro específico, tá? Nessa tela, para a opção de Serasa, ele não vai me mostrar aqui a opção do layout, ok? E eu vou mandar buscar os responsáveis. E, através dessa opção do Serasa, a gente vai gerar o arquivo, tá? Para fazer esse envio. Como eu não posso utilizar a minha base para fazer isso, tá? Para não correr o risco de enviar dados, como que eu vou enviar dados
né, que não são de fato necessários, eu vou mostrar para vocês através do manual que vocês vão receber mais tarde, tá? Então, quando eu solicito o próximo, ele vai trazer para mim, então, a tela. Deixa eu só localizar aqui novamente o slide, que eu posso mostrar para vocês. Esse manualzinho aqui, gente, vocês vão receber daqui a pouco, tá? Então, aqui, ele vai carregar para a gente a tela de cobrança. A diferença é que para o Serasa, a gente vai gerar um arquivo, tá? Então, a gente gera o arquivo, clica em arquivo de proteção ao crédito, ok? E aí, a gente vai ter a tela de relação de remessa de proteção ao crédito. Então, como é que o sistema trata isso? Você tem lá, no serviço de proteção ao crédito, seu cadastro, tá? E demais configurações e parâmetros vinculados a ele. O sistema gera o arquivo para a gente e a gente faz essa importação através do sistema deles. E o sistema vai dar para a gente a tela, tá? Para que a gente faça isso. Então, quando a gente abre essa tela de relação de remessa, que é essa tela aqui do GIS, olha, na nossa opção de recebimentos, a última opção, a proteção ao crédito, tá? É essa tela. Ele vai solicitar um arquivo enviado, a gente vai fazer a pesquisa, vai localizar o arquivo. E aí, voltando aqui para o nosso manual, a gente vai selecionar esse nome, né, que vai ser incluído, tá? E vai informar se a gente quer gerar um outro arquivo ou fazer alguma leitura de arquivo, etc, tá? Então, é mais uma opção que a gente tem no GIS para facilitar essa parte da nossa cobrança. A gente pode tratar também o Serasa pelo sistema, tá? Só lembrando, gente, que todos esses serviços que são vinculados a cadastros, como envio de CMS, que aí a instituição precisa de contrato como empresa, ou até mesmo para inclusão no Serasa, é necessário que vocês entrem em contato com o Serviço de Proteção ao Crédito, verifiquem como é que vai ser feito para que a instituição inicie aí os envios, tá? Então, após a liberação e tudo com o órgão de proteção configurado, aí vocês já começam a utilizar essa opção do sistema, ok? E a última opção que a gente tem para cobrança, ela leva o nome de remessa de cobrança, tá? E para que ela serve? Bom, essa opção vai ser utilizada por instituições que a cobrança é realizada pelo banco e não pela instituição. Então, vamos supor que vocês enviem para o banco um arquivo de remessa de cobrança e eles gerem boletos para fazer essa cobrança. Essa remessa ela é gerada pelo próprio sistema e ela gera também um arquivo TXT para que vocês façam esse envio ao banco, tá? Então, eu seleciono a minha opção, faço novamente o meu filtro. A única diferença é que agora eu tenho que buscar aqui a situação do meu título. Então, vamos supor que eu estou aqui utilizando a situação de segunda cobrança. Então, ele vai pegar todos os meus responsáveis que estão com essa situação, tá? Vou informar qual banco eu quero utilizar, ok? E aí eu vou informar em seguida a minha conta corrente. Em seguida, eu vou para o botão de próximo. Vou novamente fazer o meu filtro. Então, os débitos que eu quero que sejam localizados. E vou mandar fazer a busca desses débitos no sistema, tá? Após a gente fazer esse procedimento de busca, deixa eu só, agora sim, próximo. Após a gente fazer o procedimento de busca, o sistema vai trazer para a gente a tela com os alunos, tá? Aqui nessa base de dados eu estou sem aluno que atende aos critérios do filtro, mas eu vou mostrar isso para vocês no manual, que já está pronto, ok? Então, eu vou mostrar aqui só para vocês verem como é essa tela.
Então, após selecionar todos os alunos e informar o caminho que o arquivo de remessa vai ser gerado, o sistema vai gerar um arquivo TXT, tá? Semelhante a esse que eu coloquei aqui como modelo, ok? E esse arquivo TXT vai ser importado através do banco, tá? Do aplicativo ou do site do banco. E o banco, seguindo as suas normas, vai fazer a cobrança desses alunos, ok? Então, essa opção para remessa de cobrança, ela é válida para todas as instituições que já têm contrato com o banco para que ele faça a cobrança, tá? Lembrando mais uma vez, essa opção também entra nas que tem como pré-requisito um contrato firmado anteriormente, ok? Então, remessa de banco, envio de SMS e opção de Serasa, todas elas têm que ser tratadas com seus devidos órgãos e empresas anteriormente, ok? Bom, então, essa é a nossa tela de cobrança, essas são as opções que a gente tem para facilitar, para que vocês possam ter um controle melhor da inadimplência e do andamento de cobrança da instituição, tá? E agora eu gostaria de saber se existe alguma dúvida. Nós vamos deixar aí o espaço aberto para que sejam enviadas dúvidas, tá? Sobre o que foi repassado, para que a gente possa responder, tá? E em seguida nós vamos finalizar o nosso curso, ok? Temos outra dúvida da Miriam aqui. Nesse relatório de cobrança, eu tenho débitos, títulos vencidos e situação de mudança de títulos? Todos esses débitos irão aparecer no relatório? Bom, Miriam, essa relação de devedores, ela vai considerar os tipos de débitos de mensalidade e taxa extra, tá? E ela vai trazer todos os débitos que tiverem em aberto, seguindo o filtro que você passou anteriormente, ok? E lembrando que esse relatório ele pode ser por aluno ou por responsável, aí também vai depender da necessidade da instituição. Mas ele vai considerar tudo que existe em aberto para aqueles alunos ou para aqueles responsáveis e vai apresentar isso no relatório para você. A Lohane está perguntando, a carta de cobrança eu preciso digitar alguma coisa ou ela é automática? Bom, Lohane, como eu havia falado anteriormente, vocês não vão precisar digitar, não. Vocês vão só fazer o filtro da tela e selecionar a pessoa que vai receber essa carta, tá? Por quê? O texto dela tem que ser confeccionado no layout. Por isso que eu havia dito que vocês têm que entrar em contato com o suporte e repassar o modelo de carta que desejam, entendeu? Porque aí já vai ser gerado o documento no sistema de acordo com o que vocês necessitam. Quando você seleciona a pessoa que vai responder que vai receber, essa carta, a carta já vai automaticamente direcionada para ela, com o nome dela, com os débitos referentes a ela, tá? Porque foi isso que foi configurado no filtro. Então, não precisa de ser digitado nada manualmente, não. A Ana perguntou aqui, gente, após o envio da carta de cobrança, e-mail, inclusão no Serasa, para o mesmo responsável financeiro, consigo visualizar tudo o que foi realizado na tela de consulta ou somente tirando relatórios? Ana, você consegue sim visualizar tudo na tela de consulta, tá? Lembrando que cada opção de cobrança que a gente utiliza, ou para o responsável ou para o aluno, a gente vai sempre alterar a situação de cobrança dele. Então, lá na tela de consulta, por exemplo, se você primeiro enviar a carta, depois você enviar ao Serasa, você vai ter duas situações. A primeira situação, de carta de cobrança enviada, e a segunda situação de Serasa, tá? Então, é só a gente ir incluindo situações à medida que a gente vai utilizando as opções de cobrança. E aí, depois a gente visualiza tudo lá na nossa tela de consulta do aluno, ok? Eu agradeço, tá, gente, a presença de todos, tá? E qualquer outra dúvida, vocês podem acessar o canal do suporte ou entrar em contato aqui na IX por telefone para mais informações, ok? Muito obrigado a todos e uma boa tarde.